eu também, a priori, eu não gosto dessas coisas, porque para mim você tá penalizando o bom desempenho. Entendeu? Então, a priori, eu não gosto. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa aumentar a competitividade, aí nesse ponto eu já gosto. Porque eu não gosto de ver um cara lá na frente. Então, entre aspas, o que puder fazer para atrapalhar esse cara, entre aspas, para os outros poderem chegar perto dele, pode ser que tenha alguma finalidade. Aí você está, então, você está lidando com uma coisa que é, toda vez que você para um carro, você está impondo um risco, não é isso? E não é só o risco de a máquina falhar, né? Você tá, porque na estoque também tem o reabastecimento. Aí, pô, se você está correndo risco de ter um vazamento de combustível e ter um incêndio. Você está correndo risco de uma roda ficar mal colocada, ela voar e causar um acidente grave. Então você está, será que você está balanceando bem esses riscos para forçar essa competitividade? Então, assim, você quer parar o cara para trocar, para fazer ele trocar um pneu, beleza, manda trocar os quatro. Fala só, você começou com esse jogo, você tem que terminar com esse. Seja de composto igual, seja de composto diferente, o problema é dele. Né? O que eu acho ridículo, mas assim, é a questão do ridículo da coisa, de você parar para trocar um pneu só para cumprir regulamento. Não é estratégia de corrida. Né? Não é que o seu engenheiro pensou os cálculos ali, tipo, como os caras fazem na NASCAR. Cara, vamos calcular aqui. Se eu trocar pneus, eu gasto tantos segundos. Se eu trocar dois, eu gasto tantos segundos. A gente vai conseguir recuperar isso lá. O carro vai se comportar bem. Entendeu? Tem toda uma coisa que aí realmente você está trabalhando a esportividade da coisa, trabalhando a competitividade, a competição, o esforço da equipe de ser melhor do que a outra. Quando você para o cara para trocar um pneu só, você só está fazendo o cara parar para trocar um pneu. E aí todo mundo vai fazer a mesma coisa. Né? Não, você tá. O que você está fazendo? Você está, vamos fazer todo mundo parar para ver se alguém erra e voa uma roda fora. Ou se o macaco quebra. Então, assim, você não está trabalhando, na minha visão, né? Você não está trabalhando competitividade de nada. Você está jogando pro azar ali. Vamos ver se. Tá, tudo bem assim. Se o cara quiser trocar os quatro, ele troca. Eles trocam um por opção, é claro, óbvio, tal. Mas ele o fato é, ele só está fazendo uma troca por causa disso. Porque o regulamento está obrigando. Então você está jogando para tentar acontecer um acidente. Ou ter um problema no reabastecimento ou algo parecido. Né? Diferente do que acontece quando te obrigam a trocar os pneus todos, ou você opta nisso dentro da estratégia da corrida. Eu compreendo. Seria o extremo dessa regra aí que é questionável. Né? Mas as outras questões também, para mim, guardada a proporção, como você falou, isso aí é um extremo, né? Chega beira o ridículo, né? Mas guardada a proporção também na Fórmula 1, na minha opinião, que o cara começa a corrida com. A equipe começa a corrida com um tipo de pneu e ele é obrigado a terminar com outro, também para mim ele está mexendo na estratégia. Ele está atrapalhando, ele está tirando o mérito de uma equipe que de repente consegue fazer a corrida toda com pneu só, ele é obrigado a parar só porque o regulamento obrigou ele a parar. Entendeu? Então, é como eu falei, a priori eu sou contra essas interferências do regulamento quando envolve pilotagem e estratégia de equipe. Mas fico com o pé atrás na questão de, em algum momento, melhorar a competitividade, igualar um pouco os carros, que aí você obriga aquele cara que conseguiu fazer um carro. É aquilo, né? A gente acaba caindo sempre no mesmo ponto, de penalizar o bom desempenho. Né? Mas acaba sendo em nome de uma maior competitividade. Eu acho que essas coisas para tentar igualar a competitividade, não sei o que, essas coisas todas não valem de nada, porque eu acho que a única coisa que seria aceitável fazer para igualar a competitividade seria o teto de gastos. O resto todo eu acho que é descartável. Também acho que é o melhor. Poderia diminuir mais ainda, então, pronto. Também acho. Porque aí realmente aquele cara que conseguir, com o mesmo dinheiro que todo mundo, o dinheiro lá embaixo, conseguir fazer, aí sim, o cara realmente ele é. Porque com dinheiro à vontade aí é fácil. E aí você pode descartar todas as outras coisas. Né? É verdade. Usando só o teto de gasto para igualar, eu acho que fica o melhor. Eu acho que é o mais justo e para mim é o que tá melhorando a competitividade na Fórmula 1. Foi a medida mais eficaz que eu já vi. Né? Tanto é que há algumas décadas que a Fórmula 1 vem correndo atrás disso, né? Para quebrar essa hegemonia que houve, falando de novo, né? Schumacher, Hamilton, e a Fórmula 1 preocupada com isso,
para mim, a medida mais eficaz foi o teto de gastos. Né? Concorda? Sim, sim. Eu acho que aí você nivela o que a pessoa, o que a equipe pode fazer dentro do mesmo limite, né? Você elimina o que existia antigamente, né? Das equipes pequenas não terem o investimento, é óbvio que nunca elas iam chegar perto. E assim, o teto de gastos, eu não sei quantos anos, mas assim, ele tinha um tempo previsto para até ele começar a funcionar efetivamente. Então você vê que as coisas vão aos poucos se igualando, né? Eu acho que Sim. daqui mais uns anos isso vai estar bem mais nivelado, né? Eu acho que é uma tendência do futuro. Sempre lembrando aquela história, né, cara? A gente falou no começo aqui, Fórmula 1 é um campeonato de fábricas, de construtores, então ela sempre vai ser diferente de todas as outras, né? Você não pode querer comparar o que acontece em outras categorias com ela. Então Uhum. você precisa nivelar de uma forma diferenciada, né? Você vai para a Fórmula Indy, como é que é o nivelamento? Os carros são todos iguais. O carro é um só. Na NASCAR também o carro é um só. A, a, a categoria dá aos carros, as equipes regulam lá conforme elas querem, conforme elas podem, cada uma compra o motor da onde ela acha melhor e tal. Né? Na Fórmula 1 é diferente. Na Fórmula 1, cada equipe constrói o seu carro, né? Dentro de um regulamento ali que, no meu ponto de vista, hoje está muito amarrado. Os carros estão muito parecidos, muito iguais. Né? Eu gostava mais daquela época antiga que os carros, cada um tinha uma cara diferente. Né? Uhum. Mas o caminho, eu acho que é isso aí, o teto de gastos. Nivelou ó, todo mundo você pode gastar o que você quiser até esse valor aqui. Aí você se vira se você vai pagar 40 milhões para um piloto e gastar 100 no carro, ou se você vai gastar 120 no carro e pagar um piloto de 20. Então isso aí vai dar uma nivelada boa nessa situação. Também acho. Eu gostei muito dessa medida e para mim não interfere em nada, porque aí cada um fica livre para fazer, usar como quiser, como você bem falou aí, acabou de falar. Acho que é por aí mesmo.